A eleição é destaque aqui no Bom Dia Ceará de hoje, né? A democracia e as propostas para o Brasil são alguns dos temas de um livro que vai ser lançado hoje em Fortaleza. Quem tem as informações, volta a conversar ao vivo comigo, é o Alisson Ferreira. Oi, Alisson, quais os detalhes? Oi, Léo. Como você bem disse aí no estúdio, é um livro voltado para a democracia. Ele pegou algumas informações lá dos Estados Unidos, fez uma análise, uma pesquisa e comparou com a democracia aqui do nosso país. São pelo menos 350 páginas falando sobre esse tema e também foram pelo menos 2 anos para a construção, mais de 2 anos para a construção desse livro. Mas para saber tudo bem direitinho sobre esse livro, vou conversar com Eduardo Diogo, ele que é advogado e escritor. Eduardo, primeiro, como é que você teve a ideia de construir esse livro, de começar esse processo? Alisson, muito bom dia. A pergunta é bem pertinente. Bom, quando eu me mudei para os Estados Unidos, há 3 anos e meio atrás, na verdade em janeiro de 2015, eu me deparei com uma realidade lá bastante diferente da realidade que eu observava daqui do Brasil. Então foi um choque de realidade. Eu diria para você de modo sucinto que esse livro é um choque de realidade, porque por mais que eu não me imaginasse tão ignorante com relação à realidade americana, ao me mudar para os Estados Unidos e viver aquilo no meu dia a dia, a partir da capital norte-americana, eu me deparei com essa ignorância e eu tentei, por meio de alguns estudos, poder diminuí-la um pouco mais e se traduziu nesse livro. Pronto, vou pedir para você mostrar a capa para o pessoal saber direitinho na hora de pesquisar aí na livraria. O nome dele é Muda Brasil. E como é que está dividido esse livro? Bom, Alisson, o livro é dividido basicamente em 3 pilares. No primeiro pilar, a gente detalha o funcionamento da democracia americana, como são as relações entre os 3 poderes, como as eleições efetivamente acontecem, tanto no âmbito das primárias, como no colégio eleitoral, como efetivamente a organização política nos Estados Unidos, ela é efetivamente feita. Então, a gente volta ao nascimento da nação, os pais fundadores, a Constituição, a Declaração de Independência, para explicar as bases que efetivamente fundaram o país. No pilar 2, a gente detalha tudo o que aconteceu nas eleições de 2016, onde a gente teve um resultado que para o mundo foi bastante surpreendente. Então a gente começa desde o momento das convenções nacionais, nas quais os 2 candidatos, Hillary Clinton pelo Partido Democrata e Donald Trump pelo Partido Republicano, foram efetivamente escolhidos. E a partir dali, a gente conta diariamente o que aconteceu ao longo desse processo até chegar efetivamente à posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro de 2017. E no terceiro pilar, a gente traz uma reflexão, a gente coloca a apreciação do público, uma sugestão para aprimorar o nosso país. Eu entendo que a gente vive um momento que a gente tem efetivamente que partir para uma nova realidade do nosso país e aí a gente traz uma proposta para apreciação para a nação brasileira como um todo. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Pedi só para você mostrar mais uma vez aqui a capa do livro, ó, Muda Brasil, Eduardo Diogo. Você vai poder conferir esse lançamento lá na FIEC, na sede da FIEC, na Avenida Barão de Sturdas, número 1980, às 18 horas, 6 horas da tarde. São essas as informações de hoje. Volto com você no estúdio, viu, Léo? E daqui a pouco tem mais assunto aqui no Bom Dia.